Números 17. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara, por cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, e os porá na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada uma vara, por cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as suas varas. Moisés pôs essas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor, e todos os filhos de Israel, eles ouviram e tomaram cada um a sua vara. Amém. Podem se sentar. Amados irmãos, cada um de nós, Deus chamou para uma obra. Cada um de nós temos uma vara diante do Senhor. O que diz aqui a palavra? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: uma coisa eu digo à igreja, o Deus que nós servimos é um Deus que fala. Ele não é um Deus que deixa o seu povo sem a sua voz. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Hoje Deus vai falar com você. Ou por que não dizer que desde que você entrou aqui, Deus já vem falando com você? Se Deus de Moisés é o nosso Deus, Ele sempre há de falar conosco. E a voz do Senhor aquece, e a voz do Senhor alegra, e a voz de Deus quebra todos os ferrolhos de Satanás, e a voz do Senhor entra no teu ouvido, entra na tua alma, entra no teu espírito nesta noite. O Senhor quer falar com você. Abre o teu ouvido e o teu coração, porque tem mensagem do céu para nós. É desesperador quando o crente se sente que Deus não está falando mais com ele. Ah, meus queridos, é a coisa mais agoniante, mas o Senhor fala conosco nesta noite. O nosso Deus está aqui hoje. Eu não vim aqui para dar show para os irmãos, eu não vim aqui para esquentar a cadeira, eu vim aqui para fazer o que Deus quer que eu faça. Eu vim aqui para transmitir a vocês a mensagem de Deus. Deus falou comigo em casa. Prega essa palavra. Eis-me aqui, Senhor, eu estou transmitindo o que o Senhor quer para a sua congregação. Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara por cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverá o nome de cada um sobre a sua vara. Interessante. O Senhor mandou escolher, preparar 12 varas e colocar um nome em cada uma delas. Deus é organizado. Deus não gosta de desordem. Deus é fino. Deus é tremendo. Deus é santo. Quando você faz o que Deus ordena, milagres acontecem. Diga comigo, quando eu faço o que Deus ordena, Deus opera na minha vida. Olhe para mim agora. Você está fazendo o que Deus está te ordenando? Porque se você estiver fazendo, o milagre vai acontecer.
você nessa noite. Jesus vai curar pessoas aqui nesta noite. Os caídos vão se levantar nesta noite. E o Senhor vai renovar os dons de muitos irmãos. Aleluia. Cada um de nós tem uma vara, irmão. Aleluia. E o Senhor disse a Moisés para falar para o povo de Israel: em cada vara eu quero que vocês coloquem o nome de cada um. Interessante, Deus é onisciente, ele não precisa ler nome de ninguém. Mas Deus quer, ele gosta de ordem, ele gosta das coisas tudo direitinho. Quando ele vê que as coisas estão organizadas, ele manda fogo, ele manda glória, ele manda unção, ele manda virtude. Você está fazendo o que Deus está ordenando direitinho? Então receba a glória de Deus sobre a tua vida nesta noite. Podemos voltar, receba a glória de Deus sobre a vida de vocês. Círculo de oração, receba a glória de Deus sobre as irmãs. Membros da igreja, receba a glória de Deus. Meus irmãos, receba a glória de Deus. Quando fazemos o que Deus ordena, Deus opera maravilha. Porém, o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. Olha aqui para mim. Deus tem te dado uma vara diante dele. Essa vara pode ser a tua fé. Essa vara pode ser o teu louvor. Essa vara pode ser o talento ou dom que o Espírito Santo te entregou. Põe essa vara nessa noite diante do Senhor. Porque o Senhor quer fazer algo nessas varas. Coloque agora. Eu estou colocando as varas que o Senhor me entregou. Já estou pondo dele diante do Senhor nessa noite. Coloque a vara que você, Deus, entregou em suas mãos. Espiritualmente, simbolicamente, eu estou falando. Deus te chamou para uma obra. Deus te chamou para um trabalho. Coloque diante dele a tua vara. O Senhor disse: eu quero ver a tua vara. A vara que eu coloquei em tuas mãos, eu quero vê-la. Coloca-te diante de mim essa noite. Andará sobre andarabai. Andará se alabaço e andarabai. Aonde está a tua vara, minha irmã, meu irmão? Aonde está, meu irmão? Tantas irmãs tão cheias do Espírito Santo e paradas espiritualmente. Irmãos com dons de revelação, curas divinas, dons de maravilha. Ah, minha irmã, dons de profecia, e estão paradas. Coloque aquela vara que o Senhor te deu naquela madrugada, naquele jejum que você fez, naquele culto abençoado que Deus entregou a vara em tua mão. Ache ela agora. O Espírito Santo agora vai mexer em todas as varas que o Senhor entregou. Dom de visão, dom de profecia, dom de interpretação de línguas, o dom da fé, o dom de discernir. Irmão, onde está a vara que o Senhor te deu? Aleluia. Coloca agora diante do Senhor. Deus quer vê-la. Aleluia. Porém, o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. Você tem uma vara que Deus pôs em tua mão. Autoridade para expulsar demônio. Tem irmãos que expulsar demônio não é dom, mas é autoridade, e não é para todos. E não é todos que têm esse ministério, não é todos que têm essa unção para destruir legiões de demônio, mas tem pessoas aqui que Deus te deu essa vara, vara poderosa,
você não vem aqui falar, eu quero essa vara diante de mim nessa noite. Eu não sei o que o Senhor vai fazer com essas varas, mas o Espírito Santo vai se manifestar. E por que não dizer que Ele já está se manifestando? Recebeu o dom de ensino, é a vara que Deus pôs em tua mão. Ai, Joy Canaraçu. Ai, que eu vou na saia. Diasporar na tenda da congregação, perante o testemunho. Olha aqui para mim. Tinha um lugar onde eles tinham de pôr a vara. E hoje, aonde que nós devemos colocar essa vara? Vamos entrar na presença de Deus agora. Entra na presença do Senhor. Você sentado aí, ouvindo a mensagem. Entra no lugar do santo pelo sangue do Cordeiro. Se coloca na tenda do Senhor Jeová. E coloca diante de mim a tua vara. Onde eu virei a voz, onde os céus, eu mirei a voz. Que maravilha! Quando você coloca o talento bom que Deus te deu na tenda do testemunho, quando você coloca a tua vida no altar e mostra para o Senhor aquilo que o Senhor me deu, o dom da palavra, o dom da fé, o dom de profecia. Eu tenho medo. Não, irmão, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele deu um espírito de fortaleza, de amor e moderação. Receba esse espírito agora, um espírito de fortaleza. Não é vós que opera, sou eu. Não é vós que faz, sou eu. Não é vós que realiza, sou eu. Entra na tenda do testemunho. Entra na tenda do teu na soberania do testemunho e coloca a vara que eu entreguei na tua mão. Que tem olhos como de águia, que tem visão. Eu te revelo as coisas de noite quando tu está dormindo. Coloca essa vara diante de mim porque eu vou usar. Toda suianda na sábia, toda mais, toda nácia. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Olha para mim. Agora eu vou lá para o Novo Testamento. Jesus dizendo: não sois vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto. Aleluia. A vida e tudo que tu pedires no meu nome. Aleluia. Eu vos atenderei. Aleluia. O Senhor te escolheu. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. Padre os Deus te escolheu. Jesus te escolheu. E há de ser. Que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Com Deus não tem nada seco. Com Deus não tem nada murcho. Com Deus não tem nada velho. Com Deus não tem nada passado. As coisas de Deus é nova. As coisas de Deus é renovo. As coisas de Deus é poder. As coisas de Deus é maravilhosa. Tua
seca, minha serva, minha serva. Eu te escolhi. Entra na tenda do testemunho. Entra na tenda do testemunho. Tu vai ver o que eu vou fazer com aquilo que eu dei na tua mão. Eu te escolhi no meio daquela parentela idólatra, aquela parentela cheia de demônio. Eu te escolhi, por isso tu é perseguida, por isso tu és perseguido. Mas a vara do homem e da mulher que eu escolhi, que eu tiver escolhido, florescerá. A minha unção floresce, a minha unção renova, a minha unção faz coisas tremendas. Eu te escolhi, minha filha, meu filho. Eu te escolhi no meio de tantas travas. Te chamei pelo teu nome, tu és minha, tu és meu. Disse tanta luta, tanta aflição, tanta perseguição. A cada luta tu anda comigo, eu faço tudo saltar no meio das muralhas. Eu agora arranco as presas da serpente. Eu tiro os ferrolhos dos escorpiões. Eu te escolhi. E assim farei cessar a murmuração dos filhos de Israel contra mim, porque murmuram contra vós. Olha lá, murmurar contra o homem de Deus é murmurar contra o Senhor. Interessante que primeira vez o Senhor diz aos filhos de Israel que murmuram contra mim. E em segundo lugar, que ele está dizendo com aquela murmuração que eles murmuram contra vós. Então murmurou contra o homem de Deus, está murmurando contra o próprio Deus. Mas não interessa agora, Deus está dizendo, eu vou florescer a vara. Aleluia. Eu vou mostrar que eu sou da sua vida. Glória a Deus. Tem gente murmurando contra ti, mas o Senhor diz, eu vou florescer, não tema. A luta está grande, mas eu vou florescer. A peleja está travada, mas eu vou florescer. Receba de Deus isso. Receba do Senhor. Receba do Deus de Israel. Falou com Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, por cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as suas varas. Olha, eu não sei quantos dons Deus te entregou, e nem é bom ficar contando 1, 2, 3, 4, 5. Não faça isso, que Deus não gosta, nem se agrada disso. Mas eu tenho certeza que Deus te entregou alguns dons. Entrega todas as varas agora. Coloca, o Senhor quer dar uma revisão. Deixa o Senhor fazer uma revisão nas varas que Ele deu nas suas mãos. Olha, coloque na tenda do testemunho. Deus não está perguntando se você é grande ou pequeno. Diante dele nós somos todos iguais. Ele está querendo as varas. É necessário colocar na presença dele. Olha lá. Cadê a vara das poesias, dos hinos que Deus tem dado a você? Está tudo na gaveta, embolorando. Você acha que agrada ao Senhor isso? Cadê as revelações do céu que Deus tem te entregado? Podia estar arrancando demônio de gente, podia estar curando enfermidade de pessoa. Ah, eu tenho escondido no porão. Não, o Senhor está descendo até o teu porão. Aleluia! E está mandando dizer, minha serva e meu servo, tira as varas do porão. Coloca a tua vara na minha presença. Eu estou abrindo o teu entendimento. Eu tenho te dado o dom da palavra. Eu tenho posto palavra de fogo na tua boca. Eu tenho te usado na terra. Derrama na caçudanai. Todos olhem para suas mãos. Quem tem visão, olha as varas do Senhor. Pode ser o louvor, pode ser os dons espirituais de cura. Coloque a tua vara diante de Deus nesta noite, porque o Senhor quer fazer algo nesta vara.
mestre no ensino. Interessante, esse dom maravilhoso. Tem o dom do socorro. Que tremendo. Aleluia. Você pode não ter dom de maravilha, mas tem socorrido gente. Aleluia. Deus tem que dar esse dom precioso. Está lá no porão, essa vara, põe para fora. Leva para a tenda do testemunho. Leva para a presença de Deus. Porque através dessa vara tu vai ganhar muitas almas. Amém, diz o Senhor. Ai, nada suma, nada séria. Eu vou te usar para socorrer pessoas. Espiritualmente, materialmente. Aleluia. Ai, nada sério. Tu pensa que eu tirei essas varas de ti? Não. Tu escondeste no porão da covardia, no porão da indiferença, no porão da frieza espiritual. Para buscar agora, eu quero hoje. Eu quero agora. Agora eu quero essas varas diante de mim. Tu não pode sair daqui se tu não apresentares para a minha vara que eu tenho te entregado. Quero te ver cantando. Cadê teus louvores? Cadê os teus louvores? Cadê as tuas mãos para fazer a minha obra? Só uma pedra que lançar em ti, tu escondeste a vara que eu te dei? Não tema. Sou eu contigo. Sou o teu Deus. Eu guerrei as tuas guerras. Teus inimigos não ficarão em pé. Pega a vara que eu te dei, rápido. Tu não vai ficar mais abatida se tu fazer o que eu mando. Porque eu sustento aqueles que fazem o que eu quero. Eu revisto de poder aqueles que ouvem a minha voz. Obreiros, cadê as suas varas? Obreiros, cadê as varas que o Senhor deu nas suas mãos? Filho de oração, cadê as varas que o Senhor deu na mão das irmãs? Grupo de varão, cadê as varas que o Senhor deu na mão de vocês? Grupo de louvor, grupo de promessa, membros da nossa amada igreja, irmãos de outras denominações que está aqui, mas é povo de Deus. Cadê a vara que o Senhor deu na sua mão? Está parado por quê? Está parado por quê? Coloca diante de mim. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Moisés pegou e foi colocar na presença do Senhor. É diante do Senhor que você tem que levantar esta vara espiritualmente. Aqui, Senhor, o dom que o Senhor me deu está parada. Está parado, Senhor. Está parado porque eu sou covarde. Está parado porque eu sou uma pessoa desleixada com as tuas coisas. Mas hoje, agora, eu coloco-me agora na tua presença. Tome as varas que o Senhor me entregou. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Eu te escolhi, tu sabe disto. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu, tu és minha. Te tirei da estrada do vício, da idolatria, da ignorância e te trouxe para os meus caminhos. Para tu ficar sentado olhando o meu céu, não. É para tu fazer o que eu quero que tu faça. Coloca agora. Tão maravilhoso quando eu vejo uma irmãozada ou um irmão usado por Deus. Oi, irmão, que coisa tremenda quando você vê irmão sendo usado por Deus. Aleluia. Uma irmã daqui me mandou um e-mail e ao ler o e-mail dela Deus me mostrou. Eu falei, esta irmã tem o dom do Espírito Santo. Mas cadê essa vara?
O Senhor quer que você coloque essa vara dentro dele, porque dessa vara ele vai fazer coisas tremendas. Deixa de ser covarde, meu irmão, minha irmã. Pastor Marcelo e obreiros de Deus, vamos deixar a covardia. E vamos aqui a vara que o Senhor me entregou. E agora, por conta de Deus agora. Agora não é mais nossa conta. Olha aqui, deixa Deus te usar. Não é nossa conta agora. Se eu coloquei a minha vida na presença dele, agora é por conta dele. Eu estou aqui, Senhor, faz de mim o que tu queres. Tu pode dizer isso aí? Tu pode falar o que eu estou falando agora? Aleluia. Aleluia. Sucedeu que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotara renovos e dera amêndoa. Oh irmão, tua vara vai florescer. Aquilo que Deus entregou na tua mão vai florescer, vai dar amêndoas espirituais, vai dar renovo, vai brotar. Olha que o Senhor está falando para ti nessa noite. Olha que o Senhor está falando para ti agora. Aleluia. Voltando, a vara que florescia, que ia florescer, dizendo melhor, e Deus está dizendo, era da pessoa que ele escolheu. Meu irmão, Deus escolheu você, não tinha dúvida. Deus nos escolheu nesse mundo. Deus nos tirou do mundo das trevas, das garras de Satanás. Então essa vara está florescendo. Irmãos, que nesta hora que está ouvindo essa pregação, e colocou-se na presença de Deus em espírito, entrou no lugar dos santos dos santos. Oh Deus é irmão, vai florescer essa vara que o Senhor entregou. Vai dar amêndoa, vai dar renovo, vai dar brotos lindos, 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 lindos. Contempla pelos olhos da fé. Então Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor e todos os filhos de Israel, e eles o viram e tomaram cada um a sua vara. Olha aqui, Deus não quer que eu pegue a vara da minha irmã ou a vara do meu irmão. Deus quer que cada um pegue a sua vara. Deus não está pedindo e nem falando e nem ordenando para pegar a vara dos outros. Ele está dizendo que cada um de nós tem uma vara. Vamos pegar agora a vara que o Senhor entregou na nossa mão. Está florescendo e vai florescer. Eu já estou vendo pelos olhos da fé a vara dos meus irmãos obreiros florescer, dando amêndoa, dando amêndoa, dando amêndoa. Eita Deus de glória, vão transmitir saúde, vão transmitir vitória, vão transmitir libertação. Eu já estou vendo a vara das irmãs do Chico de oração florescendo, dando renovo, dando amêndoas espirituais. Eu estou vendo a vara do meu Senhor florescendo. Contempla. Contempla a tua vara florescendo. Quando a gente vai fazer algo para Deus, irmão, tem muitos obstáculos. Se fôssemos construir um salão de baile, queridos irmãos, Satanás traz gente até com cheque de ouro para entregar nas mãos. Vem gente de todos os lugares. Até os bebês nesse dia param de beber para fazer, para dar uma ajuda. É uma coisa extraordinária quando os ímpios se ajudam para fazer algo para Satanás. Porque tudo que é do mundo é de Satanás. Mas quando você vai fazer algo para Deus, uma toalha que você vai bordar, ou você vai fazer alguma coisa para a igreja de Deus, meu irmão, tem uma legião de demônios lutando, porque aquilo não concretiza. Desde menino eu sempre ouvi isso.
Um dia eu ouvi na boca da irmã Araci Miranda, a saudosa irmã Araci Miranda, no seu programa de rádio. Eu tinha 9 anos de idade quando eu ouvi o ensino dela. Ela disse: você sabe que o dom do louvor nunca vai acabar? Porque nós vamos cantar lá em Sião. Aleluia! Eu nunca esqueço do ensino dessa irmã pela rádio Cacique. Eu tinha 9 anos quando eu ouvi aquilo, está aqui dentro do meu coração que eu aprendi. Então, o inimigo odeia o louvor, ele quer atrapalhar. Não é assim? Eu já vi pessoas que vão louvar o Senhor, olha, o playback não funciona. Eu já vi irmãos pôr a mão em cima de aparelhos de som e repreender demônio e o aparelho funcionar na hora. Aleluia! Dizia o irmão, eu estava ouvindo ele pregar, que o irmão chegou nos aparelhos de som: Satanás, você que está nos intestinos desse aparelho de som. O aparelho de som não tem intestino, mas o irmão assim, ele orou simples. Vale bem, irmão. A oração tem que ser simples, mas com poder. Ele orou com simplicidade, mas tinha poder. Na mesma hora o Senhor pegou. Não tinha intestinos aparelho. Mas que o diabo saiu dos fios, dos botões, de tudo daquele aparelho saiu. Por quê? O adversário não quer ver você trabalhando para Jesus. Ele não quer ver você louvando. Ele não quer ver você glorificando o nome do Senhor. Ele querendo ou não, a tua vara vai florescer. Se você colocou diante do Senhor nessa hora, sou eu que vou abrir tua boca. Sou eu que mando glória no meu louvor, no teu louvor. Porque é o meu louvor, diz o Senhor. Sou eu que unjo os teus lábios. Aleluia! Aleluia! Outra coisa que eu aprendi na igreja onde eu vim: não lembrou do hino, errou no hino, cante outro. Ensaie ele, cante outra vez. Por quê? Você está envergonhando o inimigo das nossas almas. Ele quer que você fique triste e vá sentar e não cante mais. Mas ele está enganado, porque Deus é assim, ó. Não deu essa, mas eu te dou a outra. Eu te dou mais unção, eu te dou mais graça, tu vai cantar mais bonito ainda. É isso que Deus faz na sua vida. Coloca a vara que o Senhor deu na tua mão. Na presença de Deus essa noite. Você já sabe o que Deus está querendo de ti. Se coloque na presença do Senhor, porque aqueles que já colocaram vai florescer. Tem irmãos que nos perguntam por e-mail: por que o Senhor nos usa? Me usa porque eu dou lugar. Eu vim ensinar com a igreja, tem lugar a Deus. Você vem de casa, passou tanta luta durante a semana, chega na igreja, fica igual uma múmia. Não, isso não é comigo, eu não aguento. Eu não aguento ficar quieto, eu não aguento ficar sendo a glória. Eu não aguento. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero ver o céu aberto. Eu não vim aqui para passar tempo à toa, não. Se os irmãos vierem, eu não vim. Quem veio adorar a Deus, não vem esquentar a cadeira, vem esquentar a alma. Tem que sair daqui renovada, tem que sair daqui abençoado, tem que sair daqui cheio do Espírito Santo, tem que sair daqui assim. Glória a Deus. Na hora que nós voltar a chorar quando o culto termina, irmão, sinal que nós estamos renovados. Porque eu via isso nos anos que eu me converti. Os irmãos choravam quando o irmão José Borges vinha em Santo André, e quando ele despedia a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Oh, meus irmãos, minha mãe, o Senhor dela enchia de lágrimas, minha mãe olhava para mim: terminou o culto. Os irmãos choravam, porque a presença de Deus era tão gloriosa em nossas vidas. A hora que você chorar quando o culto está terminando, é sinal que Deus está na sua vida. É sinal que Deus está renovando você. Que me saia desgraçada é crente que tem prazer de sair da igreja para ver fantástico. Que me saia de vida espiritual. Você está com câncer espiritualmente, porque a presença de Deus é mais do que fantástico. A presença de Deus é que rebenta os muros que Satanás pôs à sua frente. A presença
diante do Senhor. Você vem à igreja, irmão, meu Deus. Eu vou porque eu tenho que ir. Não, eu não venho aqui porque eu tenho que vir coisa nenhuma, irmão. Está ouvindo, irmão? Desde que me conheço, eu tenho 37 anos na fé. Desde que me conheço como cristão, eu vou ter um encontro com Deus no culto. Aleluia! Cada culto Deus tem uma palavra para mim. Glória a Deus, Senhor da glória. A irmã diz, missionário, aquele culto não estava frio. Não, não. Pessoas que pensam assim não tem estrutura na palavra. Tem dia que Deus está mandando aquela glória que já vi falando. E tem dia que Deus está falando mansamente e nos ensinando. Ei, igreja. Glória a Deus. Não, cada um Deus usa de um modo, de uma maneira. O importante é que estamos aprendendo dele com a presença dele. Não que desespere você estar na presença dele. Aleluia. Soberano é o Senhor. Aleluia. Deus vai te usar com grande poder se você pôs essas varas dentro do Senhor. Ainda dentro de colocar, viu? Deus vai te usar, irmão. Eu estava vendo irmãos aqui me batizados com o Espírito Santo. Eu disse, meu Deus, é um sonho de ver meus irmãos batizados com o Espírito Santo. E eu estava vendo vocês cantando de lindo. Eu digo, olha, Jesus quer batizar esses irmãos. Jesus quer batizar essas irmãs com o Espírito Santo. Venha para a igreja com o coração aberto. Venha com o coração triste, angustiado. Porque o crente passa por aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Venha, angústia, vem, pode vir. Chega aqui só um caco. Um dia o irmão disse para mim, irmão, hoje eu soltou um caco. Pois é dos cacos que Deus faz um vaso. Pode ficar aí quietinho e Deus usou ele soberanamente. Quem veio aqui um carro, Jesus está tomando esse carro e dizendo, pai, eu vou fazer dessa vida um vaso. Aleluia. Tem gente que tem muito abatido e abatido nessa noite. Sabe o que é isso, irmão? Quando a gente não faz o que Deus está querendo de nós, quando a gente começa a fazer o que Deus requer de nós, o Espírito Santo dá uma substância, o Espírito Santo dá uma fortaleza, o Espírito Santo levanta você, o Espírito Santo abre a sua vida. Que Deus abençoe vocês. Tua vara está florescendo na cidade. Tua vara está florescendo. Vai dar renovo e vai dar amêndoas. Oh, maravilha, igreja de Deus. Confesso a vocês que quando eu li essa mensagem, diz, hoje não. Hoje eu não quero pregar isso, Senhor. Eu quero pregar isso, aqui. Eu já li tudo, eu já estudei, eu já olhei enciclopédia, dicionário. E o Senhor falou, mas eu olhei a necessidade da minha igreja. Então a vara da minha irmã e do meu irmão está florescendo, porque você colocou diante do Senhor nesta noite. A partir de você vai ver o mover do Espírito Santo na tua vida. Aleluia! E é tão maravilhoso quando a gente é movido pelo Espírito, quando a gente é ousado nas mãos de Deus. Sempre desde que aceitou, desde que me conheço, como de cristão, desde menino, sempre quis ser usado nas mãos do Senhor. Sempre. Porque Deus não chamou nós para ficar de beleza ou viver para nós mesmos, mas Deus nos chamou para ganhar almas para o reino de Deus, para edificar os outros e para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Você crê que Deus vai fazer isso na sua vida? Levante as mãos de pé. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mais alto, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite, eu coloco as varas que o Senhor me deu na tua presença. Eu entro agora na tenda do testemunho. Toma agora, Senhor, as varas que tu me deste. O manto e canais. Chuve cantará sobre. Cantará suriana mas. Curianda lava suri.
É a minha mensagem nesta noite. Porque eu quero usar muitos aqui. E muitos estão dormindo. Mas eu já acordei. Muitos estavam caídos, mas eu já levantei. Muitos estavam frios, mas eu aqueci. O fogo já está aceso. Eu sou o vosso Deus. E aqueles que colocaram as suas varas diante de mim verão florescer. Eu darei renovo. E eu farei nascer. Eu farei nascer amêndoas. Sou eu vosso Pai. E vós sois meus filhos. Ouça a minha palavra. E a minha paz desce sobre vós. Meu Deus e Pai, glória ao teu nome. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe os meus irmãos e minhas irmãs. Dá lugar ao dom que Deus te deu. Dom de profecia. Dons de revelações, visão, cura. Porque as igrejas estão tão geladas hoje. Porque os crentes estão tudo materialistas, carnais. Os pastores tudo atrás de política. Tudo atrás das coisas desse. Então não tem o que, irmão. Não tem como Deus operar. Não tem como ter curas divinas na igreja. Não tem como ver libertações, os demônios tudo escondidos das pessoas. Mas quando a igreja dá lugar para o Espírito Santo, os doentes são curados. O povo recebe fogo e poder e batismo do Espírito Santo. E olha uma coisa tremenda, você está aqui, Deus te está discernindo se aquilo lá é de Deus e não é. Coisa mais tremenda, você está andando no meio da rua e Deus te revelando as coisas. Você não quer essa glória na sua vida? Coisa tremenda, você põe a mão sobre um enfermo e ele ser curado. Você não quer esses dons, minha amada irmã? Ei, meu querido, pois eu desde menino sempre tive esse desejo e Deus tem cumprido os meus sonhos diante dele. Porque olha, irmã, não tem coisa melhor do que Deus usar você. Não tem coisa melhor. Deixa de ser um instrumento do mundo, do pecado, de aquilo que Deus não aprova, e seja um instrumento nas mãos de Deus. Coisa divina, quem canta Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Demônio, na igreja não ouviu, os irmãos cantavam, os demônios caíram no meio lá do banco. Você só vinha gritando os capetas. Por quê? Unção de Deus, irmão. A glória de Deus. Quem quer isso? Põe a vara. Não esqueça dessa mensagem. Coloque a vara que Deus te deu. Está aqui, Senhor. E Deus vai fazer grande obra. Quem entendeu, diga amém.